Então, dando início aqui à nossa aula, sobre trajetória de tensões. Então, primeiro eu vou falar sobre o comportamento da tensão da formação dos solos. Então, o solo, ele, na maior parte do trabalho do solo, o comportamento se dá de forma plástica. E esse comportamento, ele possui esterese e não linearidade na curva de tensão da formação. Uma das maneiras de se tratar a não linearidade da curva de tensão da formação dos solos é utilizar pequenos incrementos de tensão, alterando o módulo de Young à medida em que se percorre a curva. Soluções desse tipo têm tido bastante aplicação prática. Então, o estudo do solo é um dos estudos mais complicados que tem, né? Porque essa questão da não linearidade faz com que não haja uma proporcionalidade constante, né, entre tensão e deformação. E aí a curva ela vai promover uma alteração do módulo de Young, porque cada ponto da curva vai ter uma tangente de inclinação diferente, né? Então, para poder você conseguir estudar essa não linearidade, você precisa aplicar pequenos incrementos de tensão. Então, você vai aplicando pequenos incrementos para você estudar pequenos trechos, e assim você vai analisar pontos em que a inclinação não é tão variável, né? A inclinação da tangente desses pontos vai ser próxima. E aí você vai poder adotar o módulo de Young por incremento de tensão. O comportamento plástico, né, que a gente sabe que a maior parte, o solo, ele vai se comportar de forma plástica, uma pequena parte é elástica. Então, a maior parte é plástica e ela tem uma característica de esterese. Eu até já falei isso na aula anterior, que significa essa esterese, né, significa que o solo, ele vai se comportar, no momento em que você carrega, ele vai percorrer uma curva, mesmo no trecho elástico, né? Mesmo no trecho elástico. No plástico, mais ainda. Porque a curva, ela vai percorrer uma curva na hora do carregamento, e na hora do descarregamento, ela percorre um outro caminho, uma outra curva. Tem sido dada atenção especial aos modelos elastoplásticos. O comportamento do solo é representado por um trecho inicial elástico linear, até atingir um ponto de escoamento, a partir do qual ocorrem deformações plásticas ou irreversíveis, somando-se às elásticas. Então, a gente já viu isso, né? Que a partir de um certo ponto da curva, ela passa a sofrer deformações plásticas, além das elásticas, né? Pronto. Aí aqui, ó, está apresentado os 4 trechos da curva. O primeiro trecho é o trecho elástico linear, onde a gente observa uma reta, né? Apenas uma reta. Esse trecho é uma parte do trecho elástico. Além disso, ele é linear, então, por conta disso, existe uma proporcionalidade. O módulo de Young, ele vai ser constante aí em todos esses pontos do trecho elástico linear. Já no gráfico B, você observa uma curva. Então, ele é ainda o trecho elástico, mas ele não possui linearidade. Na letra C, do gráfico C, você observa o comportamento de esterese, que na hora do carregamento, ele percorreu, por exemplo, uma reta, e na hora do descarregamento, ele voltou através de um caminho de curva. Por mais que ele passasse pelas mesmas tensões, mas ele não percorre o mesmo caminho do gráfico. Na letra D, você observa o comportamento elastoplástico, que é justamente a primeira curva, você observa que está acontecendo tanto deformações plásticas como elásticas, porque quando ele volta, quando você descarrega, ele volta para uma posição de deformação quase
quase idêntica à deformação total, então quase nada está voltando, né, ao original. Quase tudo de deformação permaneceu no solo. E aí, quando você carrega novamente, você observa ele percorrendo um caminho diferente daquele que ele percorreu quando descarregou. Então, aqui você observa tanto a esterese como você observa o trecho elástico linear. Quer dizer, elastoplástico, porque aconteceu deformações elásticas e também deformações plásticas. Aí, gente, eu estou falando sobre isso aqui como introdução ao tema, por quê? Porque, devido ao fato do solo não percorrer o mesmo caminho na hora do carregamento e depois na hora do descarregamento, é importante conhecer a posição, né, do carregamento em cada trecho do ensaio. Então, a trajetória de tensões, ela vai demonstrar esse caminho, né? O caminho de carregamento que o corpo de prova está sofrendo durante o ensaio. E o círculo de Mohr, ele não consegue fazer isso, porque o círculo de Mohr, ele representa apenas um estado de tensões. Então, é apenas um instante de carregamento. Por exemplo, se você olhasse para uma dessas curvas aqui, você não conseguiria desenhar um círculo de Mohr que representasse uma curva de carregamento, né? Nenhuma dessas quatro. O círculo de Mohr, ele representa apenas um instante de carregamento. Você deveria especificar que ponto você está querendo estudar. Que instante do ensaio você está querendo estudar. Aí você consegue desenhar um círculo de Mohr para aquele estado de tensões. O círculo de Mohr, ele não pode ser utilizado para representar alteração de tensões sofrida por um elemento de solo durante um carregamento. Como eu falei, durante um carregamento, você está alterando constantemente os valores de tensão, você está incrementando tensões. Então, você está alterando o estado de tensões. O ciclo de Mohr não vai conseguir representar essa alteração, ele vai representar apenas um instante. Se for tomado um material perfeitamente elástico, o estado final de tensões e deformações é independente dos estados intermediários. Não há esterese, nem não linearidade da curva de tensão-deformação, e, consequentemente, cada estado vai depender somente das tensões que atuam naquele momento. Então, se fosse um material perfeitamente elástico, então seria muito fácil estudá-lo, a gente não se preocuparia em conhecer cada instante, né, detalhadamente. Por quê? Porque qualquer instante que você estudar as tensões, você vai conseguir determinar os índices, né, os parâmetros daquele solo. E você vai conseguir prever o que vai acontecer depois. Mas aqui, no solo, como ele não é um material elástico, ele não é elástico, nem muito menos perfeitamente elástico. Ele é um material elastoplástico, né? E mais plástico do que elástico. A maior parte dele é plástica. Então, é por isso que a gente vai precisar aplicar a trajetória de tensões. Existem duas maneiras mais empregadas atualmente para representar as trajetórias, sempre que se trata de estado bidimensional de tensão. Uma delas é a utilizada aqui pelos Estados Unidos, no MIT, e a outra em Cambridge, na Inglaterra. A gente vai usar aqui, por exemplo, a representação de Lamb-Whitman. E ele utiliza o diagrama ST. Então, assim, antes, no desenho de círculo de Mohr, a gente estava utilizando o diagrama sigma-tal, né? Para representar o círculo de Mohr. No diagrama ST, justamente, você vai substituir o eixo sigma por S e o eixo tal por T. Mas a construção é muito semelhante à do círculo de Mohr. O valor de T é positivo quando a tensão vertical é maior que a horizontal. Se ocorrer o contrário, se a horizontal for maior do que a vertical, aí o T vai ser negativo. Por quê? Se vocês olharem para cá, que na verdade ele já substituiu, mas eu vou corrigir aqui. Onde tem sigma 1 é sigma V, e onde tem sigma 3 é sigma H.
nem sempre sigma 3 vai estar na direção horizontal, né? Então, aqui seria a situação em que o sigma 3 é a tensão horizontal, ou seja, é a menor tensão. Mas aí, se, por exemplo, a gente substituir aqui, ó, sigma V e sigma H, e sigma H for maior do que sigma V, você vai ter um T negativo. Quando sigma H for maior que sigma 1, ou quando sigma H for maior que sigma V, ela vai passar a ser sigma 1, porque sigma 1 é a tensão principal maior. Então, quando sigma H for equivalente a sigma 1, a maior, aí o sigma 1 vai ficar aqui, entendeu? Por isso que a gente não pode colocar dessa forma que está aqui. Tem que colocar sigma V menos sigma H. Aqui foi porque ele já substituiu pela situação mais frequente nos ensaios que a gente utiliza em laboratório. Em laboratório, sigma H que a gente faz, ele é a menor, e sigma V é a maior, quando a gente está fazendo o ensaio triaxial, né, comum. Por isso que ele já substituiu aqui. Mas eu posso ter situações que acontece o contrário. Olha, aqui está correto, né, porque ali ele já tinha substituído pelo triaxial. Aqui, ó, sigma V e sigma H, certo? Então, o S, né, para você achar um ponto da trajetória de tensões, esse ponto vai representar um determinado círculo de mol. Ele vai representar um instante de carregamento, um ponto. Esse ponto, como ele representa o círculo de mol, ele é exatamente o ponto que corresponde à tensão de cisalhamento máxima. Então, ele é o topo do círculo. Nesse caso aqui, S, ó, como vocês veem, S, que é, por exemplo, o que eu substituí, né, em vez de usar sigma, eu coloquei S, na hora que eu calculo a média aritmética das tensões normais aqui, eu estou o quê? Analisando a tensão normal média. Eu estou fazendo a média. É exatamente a posição do centro do círculo, né, a normal correspondente ao centro do círculo. E quando eu uso T, que T é a ordenada, que está substituindo tal aqui, ele está fazendo a média, ele está fazendo a semidiferença, né, no caso, que representa o quê? O raio do círculo. Então, quer dizer que ele está partindo do centro e ele está adotando aqui um valor de cisalhante, como se fosse cisalhante T, correspondente a cisalhamento máximo. Então, ele sobe lá para o topo do círculo. Então, o ponto do diagrama ST, que representa um círculo, é o ponto correspondente ao topo do círculo, tá? Mas aí, você vai usar essas duas equações aqui para determinar os valores ST e, assim, determinar o ponto que corresponde a esse círculo, lá no diagrama ST. Você vai poder desenhar o diagrama ST correspondente às tensões totais e também correspondente às tensões efetivas. Quando ele for correspondente às tensões efetivas, você vai ter que colocar a linha. E a gente observa que, com relação à comparação do S das tensões efetivas em relação ao S das tensões totais, a diferença entre os S vai ser exatamente a paropressão, né? Porque você está retirando a paropressão. Nesse caso, ele realmente seria o S menos o U, por quê? Porque, por exemplo, se você for substituir aqui, ó, no lugar de sigma V menos U, e no lugar de sigma H menos U, você teria que o U tá aparecendo duas vezes, né? E aí você cortaria, por esse 2 que está aqui embaixo, o U ficaria isolado, menos U isolado. E aí essa equação aqui iria se repetir. Então, você teria S menos U, exatamente S menos U, representando essa linha. No caso do T, se você colocar um U aqui no sigma V e o menos U aqui também no sigma H, como você está tendo que o sigma H ele está precedido de um sinal negativo, você vai ver que o U que está com sigma V entra negativo e o U que está com sigma H vai fazer jogo do sinal, vai ficar positivo. Aí eles vão cortar o U com U. Então, por conta disso, ó, o U ele não afeta o resultado da coordenada T. E aí, o T correspondente às tensões efetivas é idêntico ao T correspondente às tensões totais. Mas, se você quiser, você também pode achar o S' e o T' pelas equações. Basta você usar a tensão efetiva no lugar das tensões totais.
E aí, gente, essa representação aqui está mostrando exatamente a evolução das tensões em um determinado ensaio. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, ele está começando o ensaio com esse primeiro círculo A. Aí ele fez um incremento de tensão e ele passou a ser o estado de tensões do círculo B. Aí incrementou mais tensão, passou a ser o círculo B. Até que ele chegou no círculo E, certo? Então, você tem aqui uma evolução de tensões, portanto, você tem vários instantes de carregamento e cada instante de carregamento vai ter seu círculo de mol. Mas aí, para eu não desenhar vários círculos, viu? Isso aqui eu deixei assim, só para mostrar para vocês que cada um desses círculos, eles podem ser substituídos por esses pontos A, B, C, D e E, para poder representar a minha trajetória de tensões. E aí, o diagrama ST, ele vai ter apenas esses pontos. Daí, ó, eu ligo os pontos através de uma reta e eu indico o sentido de evolução do carregamento. Então, se eu estou carregando, a seta está para cima. Se, por exemplo, eu tivesse no instante E retirando carga, a seta estaria para baixo, certo? Então, essa seta azul representa a trajetória de tensões. E aqui eu dou alguns exemplos de trajetórias de tensão. Eu dou o lugar geométrico dos pontos com o mesmo sigma H. Que aí o que eu vou fazer? Eu, para representar, para encontrar esse lugar geométrico, eu vou supor valores para sigma V, já que sigma H está sendo constante. Então, por exemplo, eu vou especificar um sigma H, vou dizer que sigma H vale 30. Aí, eu vou começar com sigma V igual a 30. Eu quero aumentar sigma V. Sigma H não pode, porque eu estou querendo saber o lugar geométrico em que eu sempre vou ter sigma H constante, mesmo valor de sigma H. Então, você vai ter sigma H, sempre 30, por exemplo. Aí, sigma V começou com 30, então, o círculo de mol se torna um ponto, né? Se localiza no eixo S. Na hora que eu aumento o sigma V, 40, depois 50, depois 60. Aí eu faço o que com esses valores, né? Sempre sigma H 30 e sigma V aumentando. Eu substituo cada par de valores sigma H versus sigma V, eu vou substituir lá nas equações do ST, que são essas duas aqui. Aí eu vou substituindo e vou encontrando pontos. Daí eu marco os pontos e faço a ligação da reta. Quando eu fizer a reta, eu vou medir, gente, o ângulo de inclinação que essa reta possui. Eu vou observar que esse ângulo é de 45 graus. Por quê? Porque esse triângulo, os dois lados do triângulo que fecha essa reta, cuja diagonal é essa reta, tem lados iguais. Por isso que eu coloquei aqui 1 para 1. Essa reta é 1 para 1. E ela vai ter essa inclinação para a direita. Tanto faz eu aumentar ou eu diminuir o sigma V. Eu vou percorrer essa linha nessa direção aqui. Então, se eu aumentar, eu vou subindo. Se eu diminuir, eu vou descendo. Certo? Então, aqui ele não precisou dar valores para vocês. Por quê? Porque ele não está querendo uma trajetória de tensões. Ele está querendo o lugar geométrico onde ficaria, né, a trajetória de tensões, caso eu mantivesse sigma H constante e alterasse o valor apenas de sigma V. Então, esse lugar geométrico seria uma reta de inclinação 1 para 1 à direita. Então, isso aqui já é uma coisa que é uma regra já, que vai ser sempre assim. Agora, vamos dizer que eu quero fixar sigma V e alterar sigma H. Então, se eu fizer isso, como eu falei para vocês, eu poderia fixar um valor para sigma V só para encontrar esses pontos e aí eu achar esse lugar geométrico. Se eu não soubesse, aí eu teria que fazer isso. Porque se eu sei, já na minha de cabeça, que sempre que eu fixar sigma V e alterar sigma H, a reta vai ser uma inclinada à esquerda de ângulo 45 graus,
Então, eu não vou precisar comprovar isso, né? Porque eu já sei de cabeça. Mas se eu não souber, se eu não me lembrar, eu posso sugerir valores para sigma V e para sigma H, em que o sigma V vai ser sempre constante e o sigma H vai alterando, como eu fiz aí na anterior. Com relação ao lugar geométrico dos pontos com sigma V igual a sigma H, eu altero os dois, mas eu sempre vou fazer a mesma alteração. Então, se eu começar com sigma V igual a sigma H, no 0, 0, aí eu incremento 30 em sigma V, vou incrementar 30 também em sigma H. Então, vou mais 30 com sigma V, mais 30 em sigma H. Ele vem para cá, para a direita. E permanece na linha da abscissa. Ah, quero incrementar mais 10 em cada um. Aí eu vou botar 30 mais 10 no sigma V, 30 mais 10 no sigma H. E toda vida que eu fizer um incremento, eu vou ter que fazer esse incremento de tal forma que sigma V sempre seja igual a H. Aí eu vou observar que o círculo, ele sempre vai se localizar em torno de um ponto, ele vai se tornar um ponto, que não vai ter diâmetro, né? E ele vai se situar aqui no eixo S. Agora, digamos que eu varie sigma H em relação a sigma V, mas essa variação seja constante. Aí eu vou, por exemplo, ter várias retas diferentes, dependendo da razão que eu estou variando. Então, por exemplo, se eu começar aqui do 0, 0, aí eu quero agora fazer uma variação em que sigma H sobre V é constante. Vamos dizer que é 3. Então, quer dizer que sigma H vai ser igual a 3 vezes sigma V. Então, a primeira variação vai ter que ser sigma H vai ter que ser alterado de um valor tal que ele tenha uma variação 3 vezes a mais do que sigma V, toda a vida. Aí, se eu fizer isso, eu vou observar que a minha reta, ela vai ter essa inclinação aqui para baixo, porque se K for maior que 1, essa constante aqui de sigma H sobre sigma V for maior que 1, o lugar geométrico vai estar aqui abaixo do S, né, do eixo S, que é justamente quando sigma H é maior do que sigma V. Quando sigma V é maior que sigma H, ele vai ter essa outra inclinação aqui. Essa inclinação vai variar, viu? Depende do valor que eu atribuir para essa razão. Mas eu sei que ela vai estar aqui dentro. Agora, se essa razão for 1, ou seja, os dois sempre sofrerem uma alteração idêntica, sempre tiverem os mesmos valores, o lugar geométrico vai ser o próprio eixo S. E aí eu vou ter um K igual a 1, porque é sempre a mesma razão. Sempre o mesmo valor para os dois. Pronto, gente. Assim eu finalizo aqui a parte teórica, né, explicando para vocês como funciona a trajetória de tensões. E agora a gente vai marcar esses pontos no diagrama ST, certo? É bem simples isso daí, é bem simples, mas eu vou fazer com vocês, porque na lista eu peço isso também, mas assim, é muito simples. Eu tenho, aqui já está a resposta. E aqui também outro exercício, né? Eu vou fazer com vocês porque aí vocês praticam. E aqui é a resposta já do exercício. Certo? Vamos fazer esses dois porque aí vocês já se preparam para fazer a lista. Eu vou anotar aqui primeiro no quadro.